Shalom. Amém. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Foi isso que Deus mandou eu falar para a igreja. Que hoje eu iria conversar com o meu povo. Era isso o recado que Deus havia mandado para mim, para eu falar para o povo. E eu creio que hoje está uma atmosfera muito diferente. Eu não sei você. E eu sou muito chorona na presença do Senhor. Porque eu já ouvi uma pregação. E essa pregação desse pastor, ele dizia que a gente tem que carregar o lenço. E o lenço significa o quebrantamento. A gente precisa se quebrantar na presença de Papai do Céu. Amém? Hoje a gente vai falar de perdão. A gente está no mês, de uma das virtudes de José, dentre as quais a gente vai falar sobre o perdão. E eu quero dar um tema. Eu vou conversar. Hoje eu vou pregar de uma maneira diferente. Eu vou conversar. E eu queria que vocês, no que eu for falando, que o Espírito Santo for falando, você falasse amém. Amém? Se você quiser dar glória a Deus, você também o pode. Amém? Se você quiser dar aleluia, você também tem liberdade. Amém? Então a gente está na casa do papai. Na casa do papai a gente tem essa liberdade. O tema dessa mensagem hoje, antes da gente entrar no texto, é forte. E eu tremo, viu? É o seguinte: perdão, uma questão de decisão. Hoje, Deus mandou dizer para a igreja: você decide perdoar ou não. Amém? Hoje, você vai decidir. É questão da sua escolha. E um dia, eu decidi perdoar. Lá no encontro. Eu decidi, o dia que eu fiz o encontro, lá no CIEP, lá em Tanguá, quando eu fiz o encontro, eu decidi no meu coração não carregar um defunto em cima de mim. Porque quem não perdoa, carrega um defunto em cima dos seus ombros. E eu já estava andando encurvada, porque não liberava perdão. Por isso que eu quero conversar com vocês. O irmão Laudeli, na semana passada, falou do campo de lentilhas, não foi? Que benção. Manso para falar. E eu falei, meu Deus, o meu estilo já não é essa mansidão, já é mais. Mas eu vou tentar. Porque Deus falou para mim que era para eu conversar com vocês. E eu creio que nessa noite, Deus falou isso no meu coração quando eu fazia minha devocional, quando eu conversava com meu Deus. Ele falou que nessa noite, foi a seguinte frase que ele falou: que nessa noite é noite da sua decisão. E se você decidir nessa noite, Ele vai fazer uma faxina espiritual na sua vida. Sabe aquela pessoa que você não perdoa e você não está dormindo direito? Sabe aquela pessoa que você não perdoa, não libera o perdão, porque não tem como. Um cristão que se diz cristão, irmãos, me perdoem, mas um cristão que se diz um cristão e não perdoa, e muitas das vezes dentro da casa do Senhor, vira a cara para o outro e está tomando ceia. E nós vamos ver algumas coisas de José. E a gente vai passear hoje na Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta. Seu celular aí fica conectado. E anote, se você quiser, esse tema, porque é muito bom que a gente vai falar nesta noite. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus. Depois a gente vai falar sobre José. Mas abra a sua Bíblia, por gentileza. Louvado seja Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Vamos ver o que a palavra do Senhor
ela fala para nós, porque quem ama a palavra do Senhor diz amém aí. Amém? Você crê que a palavra é a boca de Deus que está falando para você nesse púlpito hoje, amém? Então, tome posse nessa noite em nome de Jesus. Mateus 18, o versículo é o 35. Olha o que o Senhor diz para nós. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos pegar logo essa parábola toda para nós podermos entender um pouquinho o que o Senhor está querendo falar para nós. Diz assim o Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores ou verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar no coração a seu irmão. Eu quero deixar uma frase para nós nessa noite. O que nós precisamos saber para viver esse perdão? Porque a gente vê aqui na palavra que havia um homem que estava com uma dívida enorme. E ele foi a seu senhor, se humilhou, se prostrou diante do seu senhor. E o seu senhor ali cancelou. O texto sagrado aqui na NVI vai dizer que cancelou. Então, quando você perdoa, quando você libera perdão, Deus cancela, amém? Amém? Mas quando for de coração. Porque esse moço, ele recebeu o perdão do seu senhor, e quando saiu da porta para fora da cadeia, ali da onde eles estavam, dali, o servo dele foi até ele, estava devendo a ele. E ele também não teve misericórdia como seu senhor o tinha. E a Bíblia diz que ele foi entregue aos verdugos, aqueles homens de antigamente que eram torturadores. Então eu preciso saber que perdão é uma questão de decisão. E por que Pedro, aqui no começo dessa passagem, ele pergunta, aqui no versículo 21,
Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar? Porque os rabinos, eles só perdoavam 3 vezes. Mas eu aprendo com o Senhor que Jesus veio para mudar a história. Amém? Jesus veio para quebrar o paradigma ou os paradigmas, aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Jesus vem e Jesus muda a história. Então eu preciso aprender nesta noite que eu preciso perdoar, mas eu preciso perdoar de coração. Porque tem pessoas que dizem que perdoaram, mas não perdoaram coisíssima de nada. E muitas das vezes vem, ainda joga na cara do outro aquela situação que outrora tinha acontecido. E eu aprendo também que perdoar, eu me lembro aí quando eu estava estudando isso, essa lição, isso aqui, eu falei, Deus, isso aqui dava até um estudo para a escola bíblica dominical, porque é muito vasto. E Deus falou para mim, lembra aquela cicatriz que você tem na testa? Que quando você caiu, levou alguns pontos na testa? Ela está aí. Não dói mais. Mas eu sempre lembro dela. Assim é o perdão. Não pode doer. Se doer, é porque não foi cicatrizado. Você tem que pedir hoje ao Espírito Santo de Deus para poder vir com o bálsamo dele, para poder curar essa ferida que ainda está aberta. Então, em primeiro lugar, o que precisamos saber para viver o perdão? Eu preciso saber que o perdão divino e humano andam de mãos dadas. Sozinho, você não consegue. Mas se você pedir ao Senhor para que Ele venha te ajudar nesta noite, Ele pode te ajudar. Sozinha você não consegue. Eu não conseguia. Mas eu pedi ao Senhor. Porque aquilo estava me fazendo mal. Aquilo estava entristecendo ao Espírito Santo. E coisa triste é entristecer o Espírito Santo de Deus. Coisa triste é entristecê-lo. E quando você vai orar, você sabe que ele está triste com você, porque você não liberou o perdão para o seu próximo. Porque quem é o meu próximo? É meu irmão. Aqui foi falado sobre isso. É aquele irmão que anda comigo, que caminha comigo, que está sentado perto de mim. Esse é o meu próximo. Então eu preciso saber, nessa noite, que o perdão divino e humano andam de mãos dadas. Quem não perdoa a seu próximo não pode pretender que Deus o perdoe. Mateus 6, do 14 ao 15. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, falei que a gente vai passear um pouquinho nela. Olha o que está escrito a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui. Capítulo 6, versículo do 14 ao 15. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então o Senhor está falando para nós, se você não perdoar, não adianta, porque o Senhor não vai te perdoar. A oração do Pai Nosso vai nos ensinar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Aí ele vai dizer assim, perdoai os nossos devedores, assim como Deus tem nos perdoado, vertical, horizontal, vertical. Então eu preciso, nessa noite, perdoar. Eu preciso saber que se eu não perdoo, Deus também não me perdoa. E nós vamos passear na Bíblia e vai dizer que se você não perdoa e você vem aqui no altar entregar uma oferta, a Bíblia diz que Deus não vai receber a tua oferta, porque você não liberou o perdão. Mas pastora, eu já pedi perdão, mas essa pessoa ainda...
Você já fez a sua parte, já se liberou. Agora deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Ore por ele ou por ela. A nossa parte a gente já fez. A nossa parte é deitar no travesseiro à noite. Eu acho muito engraçado, muito interessante. O pastor diz que dorme a noite toda. Que coisa boa. Dormir a noite toda, não tem insônia. Porque quem não perdoa tem insônia. Quem não perdoa, acorda a noite toda. Porque o Espírito de Deus incomoda. E eu estava falando na classe no domingo, 5 horas da tarde. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, nós vamos nos parecer com Ele. É assim. Então, quem não perdoa a seu próximo não pode pretender que Deus o perdoe. O fato de não perdoarmos uns aos outros pode fazer com que as nossas orações não sejam ouvidas pelo Senhor. Olha só o que diz o Salmo 66. Salmo 66, do versículo 17 ao 20. Olha o que o Senhor diz para nós. Louvado seja Deus. Salmo 66. Diz assim, 66, versículo do 17 ao 20. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então o Senhor está dizendo para nós, o salmista, ele está dizendo para nós nessa noite, a ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse, isso é, se eu guardasse na tábua do meu coração essa mágoa, essa tristeza, esse algo que atrapalha, ele diz aqui para nós que o Senhor não o ouviria, mas quando ele não guardou, ele não deixou que a mágoa ficasse no coração, Deus o ouviu, deu atenção à oração que ele dirigia ao Senhor. Então eu preciso entender nessa noite, e você também que está aqui, que você precisa conferir no seu coração se há algo pendente nessa noite para ser perdoado. A gente viu aqui no domingo, nosso pastor pregando aqui sobre a túnica de José, falando da autoridade, muito boa pregação. E como que esse homem de Deus, ele perdoou aqueles que tinham ofendido a ele, perdoou aqueles que o encerraram na prisão, perdoou aqueles que o tinham maltratado, perdoou aqueles que o tinham vendido, porque ele sabia que Deus era com ele, amém? Porque José, ele sabia que Deus era com ele. Perdão cura, tá? Liberta, transforma, quebra as amarras da amargura. Aleluia. Então, perdão cura, liberta, transforma e quebra as amarras da amargura. Aleluia. Meu Senhor. Segundo lugar, o perdão não é uma equação, mas é uma atitude. Você precisa entender nesta noite. E você precisa tomar o primeiro passo. Tomar a atitude. Mas foi ele que me ofendeu. Mas o maduro, eu aprendi aqui. Eu sempre, quando eu aconselho, eu falo isso para o povo. O maduro sempre. Os novinhos agora que não sabem. O maduro sempre cede. Eu não sou a dona da verdade. Eu preciso ir para pedir perdão, para me consertar com aquela pessoa e com Deus também.
Mateus 18. Vamos ver o que está escrito lá. Louvado seja Deus. 18, 21 e 22. O que diz aqui? Já até lemos. Então Pedro aproximou-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Não podemos guardar mágoa no coração. E esse nome, o nome científico, significa autofagia. Quando nós guardamos mágoa no coração. Efésios 4, 26, vamos ver o que está escrito lá, para a gente ressaltar o que eu acabei de dizer. Efésios 4, o que diz lá? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Uma certa feita na minha vida, aconteceu uma situação comigo que eu me aborreci com alguém. E naquele tempo, nós tínhamos acabado de cultuar ao Senhor. Foi um culto assim abençoado, uma manhã maravilhosa. E naquela manhã eu me aborreci com uma pessoa. E fui para casa. Aquela pessoa tinha feito algo, tinha falado algo. E eu fui para casa. E Deus me deu essa palavra: irai-vos, mas não pequei. Sabe o que isso significa? É não deixar enraizar. É não deixar o tempo passar e criar raiz de amargura. Sabe aquela pessoa, porque Deus falou isso também, de pessoas que não liberam perdão e vai desencadear, vai reverberar lá na frente, até um câncer, porque não perdoou. Aquela pessoa rixosa, iracunda, que só vive de mau humor, que não perdoa ninguém, que não libera perdão, que sempre está de mau humor. E o Senhor está falando para nós nesta noite: basta uma atitude sua. Você nesta noite tem que dar o primeiro passo. Você precisa. E isso é uma atitude de humildade, porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa e orgulhoso que não vai até a outra pessoa pedir perdão. E nesse dia, quando eu me aborreci, nessa manhã eu fui para casa, fiz almoço, e aquilo estava dentro de mim. Eu falei assim: Jesus, misericórdia. Aí fui para o joelho, falei: Deus, eu não posso estar dentro da tua casa entristecida com ninguém, porque talvez ela falou, e tem uma frase que diz que quem apanha não esquece, mas quem bate esquece. E ela bateu em mim. Isto é, bateu em uma pessoa que eu amo demais. E eu me doí porque era meu filho. Fui para casa, orei, e Deus me deu essa palavra. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. E Deus falou: filha, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe um sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Isso significava, sabe o que? Para mim, que era para eu não dar lugar ao inimigo, mas era para eu ir e me consertar com ela. E assim eu o fiz. Chegou de noite para o culto. Fui uma das primeiras a chegar. Fiquei lá na porta da igreja. Quando eu a vi, falei: irmã, eu quero falar com você. Isso. E ali, no nome de Jesus, acabou. Amém? É isso que nós temos que fazer. Acabou. Coloca uma pedra sobre aquilo ali. Depois foi bênção. Depois fiz umas visitas para ela. E acabou no nome de Jesus.
Então Deus está falando para nós nessa noite: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Isto é, não deixa criar raiz de amargura, não deixa criar a erva daninha, aquilo que vai te assolar, aquilo que vai aos poucos contaminar ou contagiar, ou aquilo que aos poucos vai só consumindo você. Não deixa. Porque às vezes você não tem doença nenhuma, você vai ao médico, vai fazer exame e não vai diagnosticar nada. O que vai diagnosticar no mundo espiritual é que você precisa liberar o perdão. E eu sei o que eu estou falando, viu, irmãos? Terceiro lugar. Perdão é para ser experimentado e vivido. Isso significa que eu não posso somente verbalizar, mas eu tenho que viver esse perdão na nossa vida. Você precisa experimentar e você precisa viver. Aonde que está escrito? Vou ressaltar para você. Efésios 4:32, abre sua Bíblia aí, olha o que o Senhor vai dizer para nós nessa noite. Diz assim, olha só: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em... Então ele está falando que nós temos que perdoar mutuamente. Assim, mutuamente, horizontal, verticalmente, Deus já nos perdoou. E como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar os nossos irmãos, nosso próximo. Colossenses 3:13, olha o que diz o Senhor. Colossenses, Filipenses, Colossenses. (3:13) diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe, como o Senhor lhes perdoou. Engraçado, que interessante, que Deus está falando, interagindo. Perdoai assim como o Senhor tem nos perdoado. Então o Senhor está falando para nós: suportem uns aos outros, mesmo se você com seu irmão não tem muita química, às vezes não tem muita intimidade, mas o Senhor está falando que nós temos que suportar um ao outro em amor e perdoar mutuamente, um ao outro. Tem uma frase, vê se está aí a frase de Gandhi. Gandhi ressaltou: os fracos nunca podem perdoar. Se quiser colocar essa frase aí, pode colocar, gente, anota. Os fracos nunca podem perdoar. O perdão é o atributo dos fortes. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero dar também, um refresco. Quais as benécias de quem perdoa ou libera o perdão? Quais as benécias que José, ele pôde desfrutar da parte do Senhor, e eu e você também podemos desfrutar? Primeiro, pode anotar, eu vou enumerar só 4, mas tem outras, mas eu enumerei somente 4. José, ele desfrutava de paz. E não é a paz que o mundo dá, porque Jesus diz o quê? Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então essa paz do mundo é uma paz momentânea, mas a paz do Senhor é a paz que excede a todo entendimento. Então quando eu perdoo, quando eu libero o perdão, eu desfruto de algumas benécias, de alguns benefícios. E um desses benefícios é ter a paz, é eu dormir a noite toda e ainda ter alguém 6 horas da manhã para me acordar. Na hora que o sono tá bom, Alguém vai lá, tem que acordar.
os filhos para a escola, trabalhar. Então, eu desfruto da paz quando eu libero, quando eu perdoo. E José, ele, mesmo na prisão, mesmo em todas as situações adversas que ele passava, ele desfrutava da parte de Deus a paz, porque ele sabia que mesmo no caos, Deus estava com ele. Amém? Então desfrute nessa noite dessa paz de Jesus, dessa paz do Senhor. Segundo, o que José desfrutava? Respeito. Porque a palavra do Senhor diz que abaixo de Faraó, ele era o que mandava. Todos o respeitavam, porque Deus era com ele, porque ele perdoou, porque ele liberou o perdão, porque ele não guardou mágoa, porque quando os irmãos dele foram lá no palácio, ele os abraçou, ele os beijou, e ele não ficou apontando o erro de nenhum irmão ali. Nós precisamos entender isso nesta noite para a nossa vida. Terceiro benefício que Deus nos dá nesta noite. Fé. Quem precisa de fé aí, levanta a mão. Eu também preciso de muita fé. Aonde o mundo diz que não, aonde que tudo parece que está perdido, eu preciso ser uma mulher de fé, para quando vier uma situação do mundo, eu dizer não me dobro, não me rendo, só me rendo diante do Senhor. Fé. Deus era com José a todo tempo, ele sabia em quem ele cria. E Paulo vai dizer para Timóteo: mas eu bem sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então você precisa ter fé para guardar o seu tesouro, a palavra, até aquele grande dia. Aleluia. Quarto benefício que eu vejo nesse homem: doçura. José, ele tinha doçura. José não retribuía o mal com o mal, mas retribuía o mal com o bem. Ele era doce. Não era porque ele estava passando por uma adversidade que ele pegava e descontava em ninguém, mas ele era doce porque ele tinha um Senhor. E nós precisamos ter essa doçura, porque José, ele era doce mesmo convivendo com a traição. O tempo todo foi traído. Traído pelos seus irmãos, traído pela esposa de Potifar, levado, cerrado ali para a prisão, junto com o padeiro ali e o copeiro. Mas mesmo assim, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que o Deus que permitiu que ele fosse para a prisão era o mesmo Deus que iria tirá-lo e iria exaltá-lo. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Eu falei que era uma conversa nesta noite, mas Deus disse para mim durante todo esse dia que Ele hoje iria trabalhar numa brisa. Amém? Uma brisa suave. E nessa noite eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Espírito Santo agora, e falasse com ele: Espírito Santo, eu preciso perdoar, porque eu aprendi na palavra que se eu não perdoar, não adianta eu vir no altar entregar uma oferta, porque o meu coração está ainda precisando que libere esse perdão, porque talvez nessa noite você até quer, mas você não consegue. Então nessa noite eu falei aqui de um dos pontos do sermão, que a gente precisa estar de mãos dadas. Atitudes, elas têm que estar aqui, a terrena e a espiritual, elas têm que estar juntas aqui nessa noite. E talvez você não precise, você não pode, talvez nessa noite você não consegue desfrutar desse perdão, mas é para você nessa noite você clamar a Deus e falar para Deus:
Nem que você nessa noite, quando Deus estiver te curando, você grite de dor, porque é como se estivesse tirando algo do coração, e algo ruim quando a gente não libera esse perdão. Aleluia. Eu queria pedir um ministério de louvor que louvasse ao Senhor com um cântico que o Senhor já colocou no coração dos irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória.